Alô pessoal, essa é a nossa quinta experiência do Arduino. Na verdade aqui é uma aplicaçãozinha muito simplória, mas para a gente constatar que uma teoria do Arduino realmente funciona, tá? Então a gente tem um recurso chamado PWM do Arduino, né? Isso eu estou usando o Uno, então alguns pinos digitais possuem essa função PWM, se eu não estou enganado, acho que é o 9, o 10 ou 11. O 2 eu não lembro se está incluso, mas enfim, aqui a gente está fazendo a experiência no pino 9 para constatar. Então, na função PWM, o Arduino remete um sinal de 490 Hz, tá? Ou seja, uma onda quadrada de 490 Hz, ou 490 vezes por segundo, né? E eu passo para ele, né, nessa onda, a duração, né, a variação entre a parte alta e a parte baixa da onda, tá? Quanto tempo, né, o intervalo em que ele vai ficar em alta é 5 volts ou em baixa é 0 volts, né? Mantendo a oscilação dos 490 Hz. Como função disso aí, a gente vai obter uma emulação de um sinal analógico na saída, né? Então a gente vai constatar aqui, pegamos o código que já vem no Arduino, só para constatar mesmo. Liguei aqui um potenciômetro, né? Aqui a gente tem um potenciômetro numa porta analógica do Arduino, tá? A gente tem um potenciômetro numa porta analógica e atrelado a uma LED, ó. O potenciômetro está numa porta analógica, enquanto que a LED está na porta 9. Então, quando eu movimento aqui o potenciômetro, varia essa resistência, eu amesso, né? Meço essa resistência na porta analógica e altero ali os parâmetros do PWM na porta 9. Com isso, ó, a gente tem um efeito na LED, né? Um efeito de sinal analógico lá. Eu vou deixando a LED mais forte, então menor resistência mais forte, e aumento a resistência. Os valores que eu estou lendo aqui são baixos, então a LED fica mais fraca, tá? Então, eu estou fazendo variar o brilho da LED por uma porta digital e não por uma porta analógica, ou seja, não estou mandando mais ou menos tensão para ela. O que eu estou usando é a modulação de um sinal de 490 Hz gerado pela porta digital do Arduino, tecnologia denominada PWM. Tá? Então, uma porta digital operando como se fosse uma saída analógica. Ó. Então vocês vão ter aqui como se estivesse mandando mais ou menos tensão, e na verdade o que eu estou fazendo é modificando a modulação do sinal, né? Como eu mostrei aqui no começo, eu estava focado, esse gráfico aqui vocês vão encontrar na página do Arduino, em que ele mostra uma situação aqui, ó, são 4 situações, né, onde você programou a primeira vez que é programado com 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Né? O 0% ele nunca vai mandar um sinal, né? Vai manter sempre em 0 volts. 100% os 5 volts serão constantes e nos intervalos aqui a gente vê que a parte da onda em que fica em 0 volts, né, em 25% é maior, em 50% menor, 75% menor ainda. Então, mudando o tempo em que a onda fica alta, né, o tempo em que a onda fica com a crista positiva, 5 volts, dentro de um sinal de 490 Hz, ou seja, entre o pico máximo e mínimo dessa onda aí, essa oscilação ocorre 490 vezes por segundo, mas se a gente mudar o tempo em que ela fica ativa e o tempo que ela fica inativa dentro de cada batida dessa onda, né, a gente tem aquele efeito ali, o efeito da LED está variando, ou seja, está aumentando e diminuindo a sua tensão, né? Maior brilho, menor brilho. Tá? O efeito que seria possível por uma porta analógica, mas que está sendo realizado por uma porta digital. Tá? Então, tem a teoria, tem o exemplo,
e constatamos que realmente funciona muito bem, né? Vocês lembram que esse Arduino aqui está ligado ao browser, né? E ali eu posso ler a porta 1, a gente leu, né, onde está ligado o potenciômetro. Tá ok então, pessoal? Obrigado, só isso, até o próximo.